algo profundamente perturbador foi descoberto. Algo que jamais deveria ter vindo à tona. Algo que, segundo manuscritos proibidos guardados nos cofres silenciosos do Vaticano, remonta a uma linhagem sagrada mais antiga que todas as religiões conhecidas. Antes de templos, sacerdotes, evangelhos ou mitologias, havia apenas uma pureza vibracional pulsando dentro dos primeiros humanos. Uma força tão íntima, tão primordial, que os antigos alquimistas acreditavam ser a verdadeira assinatura espiritual da espécie humana. Essa força não estava inscrita em pedra, nem esculpida em tábuas, estava escrita no sangue. Helena Blavatsky, estudando arquivos que quase ninguém jamais viu, afirmou: o sangue é o primeiro manuscrito da alma. Uma escritura viva, inscrita com o que a humanidade era antes de aprender a nomear o divino. Entre todas as linhagens espirituais, uma se destaca como a mais antiga, a mais profunda, a mais misteriosa. Um tipo sanguíneo que carrega a vibração arcaica dos primeiros hominídeos, quando a consciência ainda vagava entre sombras gigantescas e céus sem deuses. Documentos antigos atribuídos a monges que copiaram segredos pagãos para escondê-los da Inquisição descrevem essa linhagem como o fogo primordial, o pulso primordial, a matriz da carne onde a terra respirou pela primeira vez através do corpo humano. Essas referências não são metáforas poéticas. São vestígios alquímicos de uma verdade que permeia os tempos. Antes de qualquer fé estruturada, antes da ideia de pecado, antes da salvação ou do paraíso, existia um tipo de ser humano movido pela essência da pura sobrevivência espiritual. Um ser que não adorava divindades, ele velava por elas. Essa linhagem corresponde, no mundo físico, ao sangue conhecido hoje como positivo. Mas, para Blavatsky, essa designação comum é um insulto à sua majestade. Ela dizia que esse sangue não era positivo, era primordial. É um eco dos primeiros passos humanos na Terra, um sinal de que a alma sobreviveu a eras glaciais, predadores colossais, cataclismos e exílios planetários sem jamais sucumbir. Aqueles que carregam essa vibração ancestral não são simplesmente parte da humanidade moderna. São seus guardiões silenciosos. E, no entanto, esse poder monumental se manifesta não como glória, mas como uma vocação. Uma pulsação interior que, em algumas pessoas, se traduz em coragem inexplicável, uma capacidade de proteger instintivamente os outros, uma tendência a suportar fardos emocionais que extinguiriam pessoas de outras linhagens. Uma constante sensação de que existe um propósito maior pairando sobre a própria existência. Nada disso é acidental. Blavatsky afirmou claramente. O primeiro positivo é a alma ancestral, formada pelo fogo e pelo vento, destinada a sustentar o coletivo, mesmo quando o coletivo nada oferece em troca. Manuscritos ocultistas encontrados em bibliotecas de mosteiros contêm descrições perturbadoras dessa energia. Eles afirmam que esses espíritos eram vistos nas civilizações antigas como pontes entre o humano e o invisível. Não reis, não sacerdotes, mas pilares. Aqueles que se erguiam diante das tempestades. Aqueles que caminhavam na escuridão quando ninguém ousava se mover. Aqueles que se tornavam escudos vivos. Uma linha vibracional que âncora o mundo material. Mas toda luz tem um preço. O mesmo sangue que irradia força, generosidade e vitalidade ancestral traz consigo uma rara vulnerabilidade espiritual. Blavatsky alertava. O que é universal também é propósito. O sangue primordial flui livremente, e essa liberdade atrai o olhar de forças invisíveis que buscam devorar o que não podem criar. É por isso que, durante séculos, pessoas dessa linhagem foram simultaneamente reverenciadas e atacadas, admiradas e exploradas, amadas e subjugadas. A ciência moderna, sem se dar conta, confirma essas sombras ancestrais. O sangue tipo flui de forma diferente, mais livremente e com mais distanciamento. E essa fluidez simbólica se reflete na fragilidade física diante de certas ameaças. Isso não é coincidência. Nada jamais é. Blavatsky insistia que o corpo armazena a memória metafísica do que a alma vivenciou em ciclos anteriores. E o que se manifesta como força em um plano se revela como fraqueza em outro. Contudo, há um aspecto ainda mais profundo nisso, o ponto em que espiritualidade e biologia se unem como duas faces de uma mesma lâmina. O positivo não é simplesmente sangue ancestral. É um reflexo do primeiro impulso humano: lutar, perseverar, proteger, doar. É por isso que tantos que possuem essa linhagem se tornam pilares emocionais para suas famílias, comunidades e até mesmo estranhos. Como se carregassem um mandato invisível, um mandamento ancestral: manter a chama acesa. Mas o positivo não reina sozinho.
Ele pavimentou o caminho para outras linhagens espirituais que surgiriam mais tarde com novas missões. Construtores, Nomads Sagrados, Integradores. E cada um deles, interpretado por Blavatsky através de um prisma teosófico, revela uma parte da arquitetura espiritual da humanidade. O segundo positivo, por exemplo, não nasceu no caos primordial. Nasceu na primeira aldeia. Representa o momento em que o espírito humano, ele parou devagar e começou a construir. Uma mutação simbólica, uma transformação vibracional. A alma que ergue muros, estabelece conexões, cria sistemas, organiza o mundo. Mas essa ordem carrega sua própria sombra. O peso do controle, a prisão da responsabilidade excessiva, a tensão constante entre estrutura e liberdade. Blavatsky disse que essas almas carregam o cansaço dos séculos que lavraram o primeiro campo. E então surge uma terceira linha positiva, a linha dos andarilhos místicos. Aqueles que nunca pertencem completamente a nada, porque sua alma foi moldada pelo movimento eterno. Uma consciência que se expande ao cruzar horizontes, uma energia que luta não contra o mundo, mas contra as fronteiras. Esses espíritos carregam a inquietação das antigas caravanas, o chamado de terras distantes, o magnetismo do desconhecido. Mas, ao mesmo tempo, trazem a vulnerabilidade alquímica da busca excessiva. E, finalmente, o mais raro dos positivos, o quarto grupo. O espírito híbrido, o receptáculo universal. Uma alma que se integra sem ser destruída, que aceita sem ser destruída, que dissolve as fronteiras internas. Para Blavatsky, o quarto positivo não é simplesmente uma fusão genética. É uma fusão kármica. O encontro de duas histórias espirituais que antes existiam separadamente. Assim, ao contemplarmos essas linhas, compreendemos: o sangue não é apenas uma substância. É destino. É doutrina. É uma crônica ancestral. E ao estudá-lo, fazemos mais do que compreender nosso corpo. Abrimos um portal para narrativas que antecedem nossa própria existência. E é precisamente esse portal que será aberto agora. Pois, ao penetrarmos o significado oculto dessas linhas espirituais, tocamos o que Blavatsky chamou de portões proibidos do conhecimento, a transição onde o homem deixa de ser mera carne e se torna novamente um símbolo. E, ao cruzarmos esses portões proibidos, torna-se impossível ignorar que cada linhagem sanguínea vibra como um campo ressonante, uma arquitetura invisível onde ciência e magia colidem. Para os antigos teosofistas, o sangue era mais do que um fluido biológico. Era um campo eletromagnético vivo, um espelho em movimento onde a alma deixava sua marca. Helena Blavatsky afirmava que cada gota de sangue possui memória, uma espécie de intuição ancestral que registra guerras, desfechos, sobrevivências, votos e compromissos espirituais feitos muito antes do nascimento físico. Portanto, quando uma pessoa sente uma repulsa repentina por alguém, uma afinidade inexplicável ou uma estranha necessidade de proteger alguém que mal conhece, isso não é psicologia comum. É sangue reconhecendo sangue. Pureza encontra pureza. Padrões ancestrais reencontram seus ecos. A biologia moderna, por sua vez, descreve o sangue como um sistema complexo de sinais químicos, cargas elétricas e campos magnéticos sutis que se alteram em resposta a emoções, pensamentos e estímulos externos. O que os cientistas chamam de microvariações eletromagnéticas, Blavatsky chamava de movimento da aura interior. Segundo ela, cada linhagem sanguínea tem uma resposta vibracional única ao mundo, uma espécie de assinatura espiritual que molda não apenas o corpo, mas também a própria forma de percepção da realidade. E aqui, a vida cotidiana revela sua face mística. Observe como algumas pessoas parecem antecipar perigos antes que eles aconteçam. Eles sentem uma queda instantânea de energia ao entrar em certos ambientes ou, inversamente, ficam inexplicavelmente calmos ao pisar em solo úmido após a chuva. Nada disso é acidental. Cada reação é modulada pela linha vibracional do sangue, que interage com o campo eletromagnético da Terra como um instrumento ancestral, afinado ao longo de milênios. Para o sangue primordial, como aquele que carrega a vibração arcaica do tipo I, a presença de multidões produz tanto força quanto exaustão. Ele se expande, sentindo as necessidades dos outros, mas se contrai quando percebe intenções ocultas. Esse movimento quase imperceptível do campo interno reflete a antiga missão de sustentar o coletivo. Você já reparou como algumas pessoas entram em um ambiente e silenciosamente assumem a responsabilidade de manter a harmonia, como se carregassem um contrato invisível? Blavatsky disse que a alma do tipo I desperta sempre que surge a desordem, como se recordasse tempos remotos em que era a única barreira entre sua tribo e a escuridão. De forma semelhante,
A linhagem dos construtores, sangue do tipo segundo, responde ao mundo através da precognição e da tensão vibracional. Quando alguém deste grupo pressente que algo está prestes a desmoronar, mesmo que nada de concreto o indique, não se trata de uma ansiedade mundana. É a intuição ancestral dos primeiros agricultores, os primeiros arquitetos do tempo. Aqueles que aprenderam a prever ciclos, tempestades, invasões, mudanças sutis no vento, como se seu campo eletromagnético carregasse um mapa interno de perigos. Um mapa que pulsa como um aviso silencioso sempre que a estabilidade é ameaçada. O sangue do andarilho sagrado, o terceiro tipo, possui uma sensibilidade especial em sua vibração. Uma capacidade de movimento. Essas pessoas experimentam o mundo como se estivessem caminhando entre camadas sobrepostas da realidade. São capazes de sentir como se já tivessem estado em um lugar sem sequer o terem visto, ou de pressentir que precisam partir, mesmo quando nada no ambiente lhes causa dano. A ciência chamaria esse fenômeno de resposta neurológica ao campo. Blavatsky o chamou de eco kármico. Para ela, cada passo do andarilho está alinhado com movimentos ancestrais, jornadas que se repetem até que a alma compreenda o destino que sempre buscou. E então há a linhagem híbrida, o quarto grupo. A fusão é tão incrível que muitos cientistas a consideram um símbolo vivo da integração espiritual. Pessoas com essa pureza geralmente percebem nuances emocionais que outros ignoram. Interpretam o silêncio com uma precisão quase alarmante, enxergando conexões onde outros veem apenas caos. A ciência descreve essa sensibilidade como uma rede neural expandida. Blavatsky via isso como o legado de duas linhagens que, ao fundirem seus campos, permitiram que a alma desenvolvesse uma visão mais ampla do tecido invisível da realidade. Todas essas dinâmicas, por mais sutis que sejam, influenciam decisões comuns, reações cotidianas, pequenos movimentos que moldam destinos inteiros. Porque alguém sente urgência em proteger um estranho. Porque algumas pessoas, ao tocarem a mão de outra, experimentam um calor inesperado ou um arrepio inexplicável. Porque algumas pessoas definham em ambientes artificiais, enquanto outras prosperam em meio ao concreto. Nada disso é acidental. São frequências ancestrais interagindo com o presente, linhas vibracionais respondendo ao chamado do que veio antes. E existem fenômenos ainda mais misteriosos, situações em que o sangue parece reconhecer o passado. Isso ocorre quando observamos pessoas se emocionando repentinamente diante de ruínas antigas, como se lembrassem de algo que nunca vivenciaram. Ou quando, em certos lugares naturais, sentem uma paz profunda que parece vir de outra época. Muitos descrevem isso como uma nostalgia inexplicável, mas para a teosofia, é uma ressonância vibracional. A alma se lembra, o corpo responde, o campo se expande. Durante essas horas, o mundo ao redor parece mudar. As cores se tornam mais densas, os sons mais profundos e o tempo se expande. A ciência chama esse fenômeno de mudança na percepção do córtex pré-frontal. Blavatsky o chamou de abertura do véu. Quando o véu se abre, a pessoa percebe não apenas o que vê, mas também o que vibra ao seu redor. Não apenas o que vive, mas também o que sua linhagem sanguínea vivenciou. É o momento em que o sangue deixa de ser mera matéria e se torna memória novamente. Assim, ao compreendermos a interação entre a aura, o campo eletromagnético e a linhagem sanguínea, percebemos que nada em nosso comportamento é puramente aleatório. Cada reação é um eco. Cada eco é um legado. Cada legado é um fragmento da história, muito maior do que os sentidos humanos podem apreender. O sangue, então, torna-se uma chave viva, um portal alquímico que conecta o passado espiritual ao presente físico. E, em silêncio, molda o que chamamos de destino. Pois se o sangue guarda memórias tão ancestrais, o que mais ele esconde por trás de seu vermelho silencioso? E quando compreendemos que o sangue não é apenas memória, mas também um campo vivo conectado a todos os outros, inevitavelmente chegamos ao princípio mais perturbador revelado por Helena Blavatsky, o conceito de vasos comunicantes espirituais. Segundo ela, nenhuma alma existe isoladamente. Cada pessoa é um reservatório vibracional, e o sangue é um canal por onde entram e saem correntes invisíveis, influências, intenções, pensamentos, impressões, campos eletromagnéticos e resíduos emocionais. Quando existiam antigos selos de proteção, esses fluxos eram regulados. Havia disciplina, havia limites, havia hierarquias sutis que impediam que energias densas penetrassem de um corpo para outro. Mas hoje, quase ninguém sabe que esses selos sequer existiram. Quase ninguém sabe que foram rompidos. E quando os selos são rompidos, os vasos comunicantes se abrem.
e as correntes que antes pertenciam ao indivíduo começam a se misturar com vibrações estranhas, como rios emaranhados em uma tempestade. Quantas das emoções que você considera suas pertencem, na verdade, a outra pessoa, a outro ambiente, a outra linhagem? Quantos dos pensamentos que percorrem sua mente são ecos vibracionais que nunca se originaram em você? A ciência descreve esse fenômeno como contágio emocional, uma sincronização de campos, uma transmissão inconsciente de expressões bioelétricas. A teosofia, no entanto, é mais precisa. Ela chama esse processo de intrusão vibracional. Isso não é uma metáfora, é física sutil. Sempre que duas pessoas se encontram, seus campos se tocam. Sempre que se aproximam, suas memórias se inclinam umas para as outras. Sempre que se conectam, seus corpos se comunicam. E se um dos corpos estiver enfraquecido, cansado ou muito receptivo, a transmissão se intensifica. Quantas vezes você já sentiu um peso inexplicável, de repente? Uma sensação de exaustão após uma conversa com alguém? Ou até mesmo uma sensação de leveza ao redor de certas pessoas que parecem irradiar paz interior? Se o sangue é um manuscrito interno, então os vasos sanguíneos são uma leitura externa, por onde fluem vibrações de outros mundos sem resolução. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem drenar sua energia, mesmo em silêncio? Em linhagens como a dos construtores, por exemplo, o tipo sanguíneo reage intensamente a campos emocionais instáveis. Ele tenta organizar, estabilizar, interpretar, como se estivesse se esforçando para restaurar uma estrutura invisível ao seu redor. Isso é exaustivo. Nutre conexões que não deveriam existir. O sangue errante, tipo terceiro, não tenta estabilizar. Ele absorve. Ele deixa passar. Permite que vibrações externas o atravessem, como o vento através de cortinas. Mas, ao fazer isso, carrega resíduos que podem inflamar a alma, e o corpo responde com ansiedade, insônia, impulsos e uma sensação de estar dividido entre dois mundos. Você às vezes sente como se estivesse carregando emoções que não reconhece como suas? E o híbrido do quarto grupo, aquele que integra os opostos, é o mais vulnerável dos vasos comunicantes. Recebe com mais facilidade, aceitando sem consciência, conectando-se sem filtro. Sua presença geralmente traz paz aos outros. Mas essa mesma função silenciosa cobra um preço interno. Para cada pessoa que encontra paz perto de um híbrido do quarto grupo, ocorre uma troca vibracional, uma redistribuição quase alquímica, como se suas células estivessem emitindo luz para reorganizar o campo externo. Mas a questão permanece: quem devolve essa luz ao híbrido? Nos templos antigos, os sacerdotes conheciam técnicas para selar o campo. Após essas trocas, respiravam de uma maneira especial, tocavam pontos no corpo que reestruturavam a energia, recitavam mantras que fechavam os vasos comunicantes indesejados e devolviam cada impressão à sua origem. Hoje, quase ninguém se lembra desses protocolos, e menos ainda sabem como aplicá-los. Helena Blavatsky, no entanto, preservou fragmentos desses métodos em sua obra esotérica. Ela descreveu práticas breves, mas profundas, capazes de restaurar o eixo vibracional da alma em poucos minutos. Essas técnicas selam trocas indesejadas, reorganizam a energia e reconectam o indivíduo ao seu próprio campo interior. E é aqui que muitos, ao ouvirem estas palavras, sentirão um chamado silencioso, uma necessidade quase física de recuperar o que foi perdido. Para essas pessoas, existe uma compilação organizada desses ensinamentos, extraídos dos manuscritos de Blavatsky e de práticas dispersas. Este guia está disponível em formato de e-book, chamado Método AV de Helena Blavatsky, criado para alinhar as vibrações da alma e do espírito em apenas 7 minutos por dia. Este não é um livro comum. É um protocolo ancestral reorganizado em linguagem moderna. Para aqueles que consideram esta ferramenta essencial, o acesso está disponível no comentário fixado. Mas mesmo esses métodos, por mais poderosos que sejam, exigem uma mente clara. Se os canais de comunicação se abriram no mundo moderno, se os selos foram rompidos, então a alma precisa aprender a perceber, discernir e rejeitar aquilo que não lhe pertence. É aqui que surge a questão crucial: quanto de você é verdadeiramente seu? E quando examinamos o passado com atenção, percebemos que o conhecimento oculto sobre sangue, vibração e vasos comunicantes não era apenas teoria espiritual. Era prática. Civilizações inteiras formaram rituais, templos e dinastias em torno desses princípios. Nada disso é metáfora. Tudo foi deliberadamente registrado e depois cuidadosamente ocultado. Um exemplo silencioso, porém devastador, emerge em Delfos,
onde o oráculo respondia a reis, generais e imperadores com palavras que mudavam o destino dos continentes. Muitos acreditavam que as sacerdotisas simplesmente inalavam vapores sagrados. Mas existem registros antigos que sugerem algo muito mais profundo. As Pítias possuíam linhagens sanguíneas especiais. Elas eram escolhidas não apenas por sua habilidade espiritual, mas também por sua vibração. Sabiam que certos tipos sanguíneos respondiam com maior sensibilidade às ondas eletromagnéticas subterrâneas emanadas das falhas geológicas sob o templo. A intuição não era um domingo. Era uma ressonância. Seus corpos se tornavam instrumentos, sensores espirituais. Quando o campo da Terra se alterava, o corpo vibrava. E quando o corpo vibrava, uma visão emergia. Você já se perguntou por que algumas pessoas pressentem o futuro enquanto outras mal percebem o presente? Romanos, egípcios, persas, todos conheciam versões desse segredo. As virgens vestais de Roma, consagradas à chama eterna, eram submetidas a testes que iam muito além da moralidade. Observavam seu pulso, sua respiração, sua aura, sua resposta emocional ao silêncio absoluto. Buscavam mulheres cuja vibração interior fosse estável o suficiente para sustentar a chama e sensível o bastante para perceber as mudanças invisíveis no campo energético. Hoje chamaríamos isso de sensibilidade eletromagnética, mas naquela época era um marcador sanguíneo que se comunicava diretamente com forças ancestrais. Século mais tarde, quando a ciência acreditava estar desacreditando o sagrado, descobriu a magnetita no cérebro humano. Partículas microscópicas alinhadas com o campo magnético da Terra. Elas influenciam a orientação, o julgamento e a percepção. Cada movimento do planeta se reflete em nós, como se houvesse um fio secreto conectando a mente e o mundo. Helena Blavatsky escreveu sobre isso muito antes da descoberta, descrevendo o cérebro como o polo sensível da alma, um órgão que responde às correntes invisíveis da natureza. Como ela sabia? Há algo ainda mais perturbador. O coração humano produz um campo eletromagnético 100 vezes mais forte do que o campo emitido pelo cérebro. Ele se estende além do corpo em ondas silenciosas, atravessando paredes, tocando outras pessoas, influenciando estados mentais. Quando alguém entra em uma sala e muda o clima emocional sem dizer uma palavra, isso não é carisma, não é intuição comum. É uma radiação do coração, um eco vibracional que se mistura com os vasos comunicantes de outras almas. É por isso que você se sente calmo perto de algumas pessoas e exausto perto de outras. Não é imaginação, é física sutil. E como se isso não bastasse, experimentos modernos mostram que o corpo reage a imagens e estímulos antes mesmo de aparecerem na tela. Uma fração de segundo antes do futuro se manifestar. A pele muda, o coração acelera, o sangue altera seu fluxo. Isso não deveria ser possível, não de acordo com os limites tradicionais da biologia. No entanto, esse é precisamente o tipo de fenômeno que Blavatsky descreveu como percepção pré-material, a capacidade da alma de responder àquilo que ainda não tomou forma. Você já sentiu aquele pressentimento frio que precede uma má notícia, ou aquela sensação luminosa que precede algo bom? Mas, entre todos os relatos, há um fragmento histórico profundamente perturbador, uma prática silenciosa realizada por monges tibetanos, registrada por exploradores europeus no século XIX. Eles afirmavam ser capazes de perceber a presença de um estranho não pela visão, mas pelas mudanças vibracionais em seu próprio sangue. Segundo eles, quando alguém se aproximava com intenções hostis, o sangue se tornava mais denso, mais quente, mais vivo, como se antecipasse o perigo antes mesmo da mente. Hoje, chamaríamos isso de resposta autonômica, mas eles sabiam que era algo mais. Uma linguagem ancestral, quase esquecida, funcionando em silêncio. E se tudo isso parece distante, observe o cotidiano. Pense na sensação repentina que o invade quando alguém pensa intensamente em você. Ou no leve aperto no peito que ocorre antes de uma ligação inesperada. Ou na inexplicável certeza de evitar um caminho, mesmo sem motivo aparente. A ciência mede esses fenômenos como flutuações de campo. Mas o campo não se origina no cérebro. Ele se origina na aura, onde o sangue e o espírito se encontram. Você já percebeu como sua intuição é mais precisa quando seu corpo está em silêncio, ou quando sua mente abandona a tentativa de controlar o que você sente? A verdade é que essas habilidades nunca desapareceram. Elas simplesmente foram silenciadas. Ruído da cidade, luz artificial, estresse constante, tudo isso perturba os sensores internos. Mas o sangue ainda registra, a alma ainda responde, as vibrações ainda sussurram. Para ouvir, porém, precisamos lembrar o que o mundo moderno esqueceu.
E à medida que nos aproximamos desse ponto, surge outra questão inevitável. Uma questão que nenhum templo antigo ousou ignorar. Pois se o corpo realmente percebe antes da mente, então do que mais ele está tentando nos alertar enquanto nos recusamos obstinadamente a ouvir? E quando a percepção finalmente se abre, quando a alma reconhece que seus sensores internos nunca deixaram de funcionar, começa o que os antigos chamavam de caminho de retorno. Um processo silencioso no qual um ser restabelece seus próprios limites vibracionais, um a um, reúne as partes de si que haviam sido dispersas nos vasos comunicantes do mundo. Esse retorno não é fácil nem suave. É uma transição que exige coragem, clareza e preparação. Pois, ao se restabelecer, a pessoa deixa de ser espectadora do invisível e torna-se novamente participante de um fluxo ancestral, tão intenso quanto indomável. Helena Blavatsky descreveu esse caminho como um movimento interior, quase alquímico, no qual sangue, aura e espírito começam a recuperar sua unidade perdida. Ela disse que, quando isso ocorre, o corpo se torna mais sensível a vibrações sutis, como se cada célula se lembrasse de sua missão original. Mas essa expansão sensorial tem um preço, porque o que desperta também se torna vulnerável. A pessoa sente mais, percebe mais, atrai mais. O campo energético se intensifica e forças que permaneceram adormecidas começam a se aproximar. É por isso que tantas transformações espirituais são acompanhadas por estranhas fadigas, sonhos intensos, memórias que parecem não ser suas, lapsos de presença e premonições que se tornam frequentes. Isso não é um declínio, é uma revelação. No entanto, abrir-se sem direção é perigoso. O caminho do retorno, o caminho da rotação, se percorrido sem um mapa, facilmente leva a um labirinto astral. E esse labirinto não é uma metáfora poética. É uma estrutura energética real, composta de resíduos vibracionais acumulados ao longo de anos de trocas não filtradas. É ali que permanecem as impressões de outras pessoas, fragmentos de desejos que não eram seus, tensões que não nasceram em você, memórias cíclicas que não se dissolvem sozinhas. Quando alguém entra nesse labirinto sem orientação, começa a confundir o que é seu com o que pertence ao mundo, perde seu eixo, perde seu centro, perde sua direção. E a pergunta se torna inevitável. Quantas vezes você se sentiu retornando a si mesmo, apenas para ser puxado de volta para o caos emocional dos outros? Quantas vezes você sentiu como se estivesse dando 3 passos em direção à clareza e 2 para trás, como se algo estivesse drenando sua força no exato momento da ascensão? Nada disso é acidental. É o movimento do labirinto astral, tentando reter o que anseia por libertação. Portanto, os antigos nunca trilhavam esse caminho de retorno sozinhos. Havia sempre um ritual, um mestre, um protocolo, algo que servia como fio condutor na escuridão. Não por superstição, mas por conhecimento vibracional. A alma, quando desperta, não pode permanecer desprotegida. Sua luz torna-se visível, seu sangue torna-se audível, seu campo torna-se atrativo, e as forças dispersas na atmosfera sutil são atraídas por essa mudança. Algumas são benevolentes, outras não. A maioria simplesmente anseia pela vibração de outro ser. É nesse ponto da jornada que muitos se perdem. Acreditam que a intuição é suficiente, que a força de vontade basta, que o despertar é suficiente em si mesmo. Mas Blavatsky foi clara, absolutamente clara, ao afirmar que o despertar sem a devida preparação fragmenta o ser. Ele começa a sentir demais, a perceber demais, a se abrir demais. E o que deveria tê-lo elevado o torna vulnerável a esgotamentos que antes passavam despercebidos. É aqui que a sabedoria ancestral reassume sua função original. Helena Blavatsky não apenas descreveu o caminho de retorno, como também deixou instruções específicas para percorrê-lo com segurança. Fragmentos de antigos rituais de respiração, alinhamento da aura, formas de selamento vibracional e técnicas de separação de energia. Por décadas, esse conteúdo permaneceu disperso, fragmentado, acessível apenas a iniciados. Hoje, pela primeira vez, foi reunido em uma compilação organizada, um mapa de navegação preciso chamado Método AV de Helena Blavatsky. Este método não é um exercício esotérico comum. É um protocolo de segurança que impede a alma desperta de se perder no labirinto astral. Em apenas 7 minutos por dia, ele alinha a vibração da alma e do espírito, fecha canais de comunicação indesejados, dissolve impressões que não lhe pertencem e restaura selos protetores perdidos no mundo moderno. Para aqueles que sentem o chamado, o mapa está no comentário fixado. Acessível, mas não trivial. Simples, mas não superficial. Seguro, mas nunca passivo.
Mas mesmo com o mapa em mãos, o retorno ainda é uma transição profunda, porque a pessoa, ao restabelecer seu eixo, começa a ouvir o que sempre esteve presente, mas abafado pelo ruído externo. Quando o caminho do retorno finalmente se abre diante do espírito desperto, uma profunda lembrança surge. É como se o sangue reconhecesse sua própria história, como se cada célula recordasse um propósito esquecido. A aura, antes fragmentada, começa a pulsar em uníssono com a vibração primordial que guiava seus ancestrais. Nesse momento de silêncio, a pessoa deixa de ser apenas um corpo caminhando entre as sombras e se torna um farol, um ponto de luz em um planeta que vivencia uma noite cada vez mais densa. Helena Blavatsky escreveu que toda alma desperta passa por um momento de iniciação interior, um juramento silencioso ao seu próprio destino. Esse juramento começa agora, pois não basta compreender o que vibra dentro de nós. É preciso sustentar essa vibração no mundo. Os antigos preservaram códigos para isso, não meros conselhos, mas rituais de poder. Os 4 rituais diários. Despertar da consciência. Ao abrir os olhos, antes que o ruído da mente retorne, respire profundamente, lembre-se de quem você é e declare internamente que sua energia não pertence a ninguém mais. Amanhã não é o início de um novo dia, mas a reabertura do seu campo energético. A caminhada da presença. Mova-se como alguém que carrega um templo interior. Cada passo é uma afirmação vibracional. Caminhe com a coluna ereta e o olhar firme, como alguém que sabe que forças invisíveis estão observando, forças que respeitam apenas o que permanece íntegro. O silêncio triangular. 3 vezes ao dia, respire fundo 3 vezes, 3 momentos de pausa absoluta. Nesses intervalos, seu campo energético se recalibra, os canais de comunicação se fecham e as impressões externas se dissolvem. A vigília noturna. Antes de dormir, toque seu próprio peito, sinta a vibração do seu coração e visualize sua aura se expandindo alguns centímetros para dentro a partir da sua pele. O sono é um portal, e somente aqueles que adormecem selados despertam íntegros. Esses rituais são uma estratégia energética para almas que precisam permanecer luminosas em tempos sombrios. E tempos sombrios se aproximam entre 2025 e 2026, à medida que o planeta passa por mudanças vibracionais que amplificarão todas as intenções, emoções e sombras. Aqueles que não estão alinhados consigo mesmos serão arrastados por correntes que não compreendem. Mas aqueles que estão despertos serão pilares, pontos de referência, faróis invisíveis que mantêm a harmonia onde tudo parece estar desmoronando. Você não encontrou este conhecimento por acaso. Você foi chamado aqui, agora, porque há uma crescente necessidade de almas alinhadas, capazes de manter sua própria vibração sem se perder no labirinto astral. O mundo precisa de você desperto. Não amanhã, mas agora. Se você sentiu o chamado por um mapa para seguir em frente, não ignore esse sentimento. Não é dúvida, é orientação. O mapa foi organizado no e-book O Método AV de Helena Blavatsky, um protocolo de segurança vibracional. Se você sentiu o chamado, o acesso está no comentário fixado. Mas com ou sem o mapa, a transição pertence a você. Pois quando a alma desperta, ela não volta a dormir. Ela muda o ambiente sem perceber, transforma as pessoas sem tocá-las. Ser um farol não é brilhar continuamente. Trata-se de não permitir que a escuridão o extinga. Agora, resta apenas um gesto simbólico, um selo energético para fortalecer sua escolha. Se estas palavras tocaram algo profundo em você, escreva o decreto final nos comentários. Eu sou o guardião do meu futuro. Esta não é apenas uma frase, é um pacto vibracional. Se você deseja continuar por este território de mistério, alquimia e despertar interior, a jornada continua em outros vídeos deste canal. Cada um é uma nova chave, um novo portal, um novo passo para que você finalmente se lembre do que sempre foi. Pois a verdadeira questão não é o que o mundo fará com a sua luz, mas o que a sua luz fará com o mundo.